Tá valendo já? Já tá valendo a nossa live, hein? Gente, hoje o celular tá virado ao contrário, então nossas câmeras estão só para mim, eu não tô vendo pergunta, aqui é a pessoal da produção que vai me ajudar a ver se teve pergunta, o que falaram, ou depois vocês com pergunta, manda pra gente que eu vou tentar responder para vocês. Como nós temos falado muito nas redes sociais, conversado bastante com muita gente sobre autoridade, o que é tão importante você ter a autoridade no que você faz, porque aí você tem todo o princípio do sucesso. A gente vai falar bastante sobre isso, bater bastante papo sobre isso. E eu vou explicar aqui como a gente fazia na faculdade. O Marcelo e o pessoal da produção falou, olha, eu fui seu aluno na faculdade, eu quero exatamente que você faça igual na faculdade. Que você explicava, colocava lá, desenhava, rabiscava, falava palavrão. Ou seja, o que eu vivi durante 10 anos como professor universitário, e hoje eu recebi aqui até uma visita de um ex-aluno meu que veio, que agora é cliente, a gente batendo um papo, deu aquela saudade, nostalgia de falar sobre alguma coisa, passar o conteúdo. E hoje eu vou fazer isso pela internet, vou ajudar vocês, vou ajudar todo mundo aqui com conteúdo pela internet. Então vamos falar sobre o assunto que é autoridade, o que é tão importante você estar com a sua autoridade no que você faz, no tipo de negócio que você tem, para você poder valorizar a sua empresa, valorizar a sua profissão, seja você funcionário de alguém, seja você de fato empresário, seja você autônomo, seja você com seu consultório, escritório, não importa. O que vai diferenciar você poder cobrar bem ou não, você se destacar ou não na profissão, é justamente a questão da sua autoridade, ou seja, as pessoas te reconhecerem como sendo um profissional que realmente tem valor para o que você faz. Eu fiz uma reportagem que fizeram um corte nosso que está viralizando, em que eu explico que é muito triste você ser contratado pelo preço. Quando você é contratado pelo preço, não seja no que for que você faz, que a pessoa procura o menor preço possível, é claro que ela vai vir com a bagagem de esperar menos de você. E quando ela espera menos de você, é claro que você é alguém que ela não espera nada e provavelmente ela não quer pagar nada pelo seu serviço. Então é um pouco humilhante você ser contratado pelo preço, quando o seu preço é o menor que você tem. Imagina você que você trabalhou, estudou, se dedicou e é uma esteticista, sabe de fazer um procedimento maravilhoso, você faz, acontece, mas alguém te procura pelo preço. Olha que horrível que é isso. Olha que sensação absurda. Não, mas eu consegui alguém mais barato que você. Imagina você que é advogado e alguém fala, não, mas eu consegui um mais barato que você. Ou seja, ficar leiloando o seu serviço. E as pessoas só leiloam serviços para quem não tem autoridade. Porque quando você tem autoridade no que você faz, você é alguém de referência, alguém de ponta nos serviços prestados, dificilmente você vai ter aí uma questão de negociar em preço para jogar tão para baixo com você. O máximo que eu falar você pode parcelar isso? Você parcela esses valores? Eu conheci um empresário que ele é uma ponta no que ele faz, ele é um grande empresário na construção civil de torres, e ele falou uma coisa para mim, eu não negocio o preço com o profissional. Eu não negocio o preço com o profissional que presta serviço para mim. Eu negocio o preço de produto. Eu posso negociar produto, o preço, porque produto você pode dar preço para ele. Profissional você dá valor. Então quando você contrata um profissional, que você vai atrás de um profissional para contratar, você quer que ele tenha um valor agregado. Ou seja, que o nome dele seja representativo, que o conhecimento dele seja importante para você. Então, o que eu sugiro é sempre que você invista na sua autoridade para que você tenha valor. Porque tudo que a gente aprende por aí, muita gente na internet falando, muito conteúdo sendo colocado de sucesso, de expansão financeira, de crescimento, tudo vai ter uma grande barreira inicial, que é ser você uma autoridade no que você faz. Ninguém vai atrás de você para te contratar, ninguém vai atrás de você para prestar os seus serviços se ele não tiver essa confiança. Quando ele não vai com essa confiança, ele vai pelo preço. E eu já disse aqui bastante. Foi pelo preço, é humilhante, porque ele vai jogar o menor preço possível e desvalorizar o que você faz. Agora vamos entender o que é essa autoridade, como é que você consegue essa autoridade. Nós vamos fazer aqui várias lives. Eu vou tentar resumir 16 anos de profissão, vou tentar resumir todo esse conteúdo, várias empresas que eu participei, tudo que eu aprendi nessas lives para poder explicar para você, para dar esse suporte para você, justamente para que você possa aprender e entender essa construção que eu levei, esse tempo para aprender e que eu posso aqui passar para você, e você, tendo esse conteúdo, vai conseguir resolver isso com muito menos tempo. Então o primeiro ponto é entender o que é de fato uma autoridade. Eu fiz aqui no Flipchat para a gente poder ir falando.
Primeiro, o que é essa situação de autoridade? O que é ser uma pessoa autoridade? Nada mais é do que ser reconhecido como alguém que presta um serviço ou faz determinada coisa e aquele serviço ou aquela pessoa é uma das melhores ou potência naquilo que faz. Então, se você é fisioterapeuta, vamos entender assim, você é fisioterapeuta, você é nutricionista, o que você faz, centenas de outras pessoas também fazem. Então, não é só o fazer. Porque você é especial naquilo. Por que você é olhado pelo cliente de uma forma especial? E aí começa a grande jogada de ser uma autoridade em alguma coisa. Quando eu comecei a entender que tinha esse jogo no negócio, tem muitos advogados por aí, tem centenas de advogados, colegas advogados brilhantes, mas como é que a gente faz então para despontar e as pessoas se encararem como sendo um grande especialista, como sendo alguém que realmente a gente quer colocar aqui para fazer as coisas? Primeiro ponto, então, é você ter o conhecimento do que você faz. Eu separei aqui essa parte como conhecimento para que vocês possam entender. Quando eu falo conhecimento, para que você tenha conhecimento no conteúdo, é um conhecimento aprofundado. Não cabe conhecimento raso para oferecer produto. Deixa eu explicar o porquê não cabe conhecimento raso para oferecer um serviço ou um produto. Imagina que você seja agora chamado para dar entrevista num grande canal de televisão da sua cidade, do seu estado. Imagina lá, te chamaram, o SBT te chamou, Record te chamou, o jornal para falar de um assunto que você oferece para as pessoas. Perfeito. Você está ali despontando já de outras pessoas. O canal de televisão está te chamando, um podcast está te chamando para falar sobre um assunto. Imagina que você vai chegar lá e ele faz uma pergunta fora da curva para você. Sobre o que você faz. Mas ele faz uma pergunta fora da curva. Como é que você vai se sair? Você consegue se lidar bem com esse projeto de você estar ali falando e alguém vir com um balde de problemas diferente do que você estava preparado? Sabe quando é que você vai conseguir, de fato, parar para fazer a entrega do melhor produto na situação como essa de adversidade? Com conhecimento. Quando você tem o conhecimento aprofundado no que você oferece, mas assim, não é um conhecimento, eu estudei 2 livros. Não, você vai fazer 50 livros sobre aquilo, 60 livros sobre aquilo. Você vai ser um expert naquilo que você vai começar a falar e oferecer. Então vamos lá que você é um fisioterapeuta e você faz uma espécie de reabilitação. Você vai se aprofundar muito naquilo. Ou seja, qualquer rodapé de livro você vai saber. Mas tem que ler, tem que se dedicar. Tem que se dedicar. Porque esse é o primeiro passo para que você possa estar preparado para as adversidades de perguntas. Quantas vezes eu fui num profissional que eu tinha uma dúvida, faço uma pergunta e ele dá aquela ramelada. Já viu aquelas rameladas que a pessoa dá? Ela dá aquelas atravessadas, não consegue falar. Por quê? Porque ela não tem conhecimento. E quando a pessoa não tem conhecimento, ela demonstra o quê? Não ter confiança e para o cliente mesmo ela já não é uma pessoa que vai ultrapassar essa barreira. Então o primeiro passo é, vamos lá, eu quero ser fisioterapeuta e eu quero na fisioterapia falar sobre tal assunto. Falar sobre 2, 3 assuntos, 4 assuntos, não importa. Você vai dominar o suficiente para escrever livros sobre aquilo. Mas eu não quero escrever. Não importa, a gente vai chegar nessa fase. O primeiro ponto é, você tem que dominar aquele conteúdo ao ponto que se alguém pedir uma explicação, você é professor daquilo. Você sabe tanto sobre o assunto que você pode destrinchar o assunto. E aí a gente fica, às vezes, perdendo tempo no TikTok, no celular, não sei o quê, e não agrega conhecimento sobre a nossa área. Então, vamos lá. O primeiro passo importante já é esse. Você vai agregar o conhecimento, e eu fiz isso no decorrer da minha carreira, cada vez que eu me aprofundava mais, cada vez que eu ia mais dentro do assunto, mais confiança eu tinha de falar com as pessoas em público e nas reportagens. Cada vez mais que você se aprofunda naquilo, você começa a ter a sensação que nada te surpreende. Porque o nosso maior medo de falar com as pessoas em público, de dar uma entrevista, é a surpresa. Né? Você está ali na situação, acontece o quê? Tal coisa. Você, puta que pariu, e agora, né? Meu Deus, o que eu vou falar agora? Você fica mais tranquilo de falar. Quando você está ali, você está com conhecimento aprofundado, não, você está aqui. Pode perguntar o que for, eu estou preparado. Mas perguntar isso para mim. Eu sei, se perguntar isso para mim, eu sei. Ou seja, não tem aonde ter arestas para te perguntar. Porque você se propôs a falar que você manja muito de um assunto. Mas o assunto que eu quero, ele é muito extenso. O problema é seu. Você escolheu um assunto extenso para poder aprender. Você vai fazer resumos, conteúdo. Nicha, né? E vai fazendo. Você vai chegar muito, muito naquilo que você quer. Você vai se aprofundar.
Se aprofundou? Então, você levou aí 3, 4 meses lendo todos os conteúdos possíveis sobre aquilo. Lendo todos os assuntos possíveis sobre aquilo. Assistindo todas as aulas possíveis sobre aquilo. Ótimo. Cara, eu sou um expert. Ah, não fiz uma pós-graduação porque não tem condições. Eu não fiz hoje um mestrado. Não tem problema. Ninguém está falando aqui para você começar com esse caminho da questão acadêmica. É de você estudar e se dedicar no que você se propõe a ensinar, falar e falar-se que é uma autoridade. Então você vai estar lá encaixadinho com o que você conhece. Então, por exemplo, eu fui dar aula de sustentabilidade uma vez na minha vida. Na Unip me chamaram para ser professor de Direito e Sustentabilidade. Até hoje foi engraçado que a Nicole, que me ajuda nas questões aqui de imprensa, falou, olha, tem um conteúdo aqui sobre sustentabilidade. Eu falei, Nicole, eu já dei aula sobre isso. Quando me deram a grade, falando assim, ó, você consegue falar sobre direito ambiental para um curso de logística? Eu tinha que me preparar em 2 meses. Eu fiquei desesperado falando sobre esse assunto, entendendo, agregando, assistindo conteúdo. Ou seja, eu já era professor de direito penal, eu já era professor de direito constitucional na faculdade, me deram a oportunidade de dar aula sobre ambiental e eu me aprofundei assim de uma forma muito grande. Eu passei horas me dedicando a entender aquele assunto. Quando eu fui para a sala de aula, dar aula de sustentabilidade, de direito, que era para logística, não era nem para o direito, eu fui falar, tinha um falando, mas nossa, você, caramba, que assunto. E ele falava, Chernobyl, falava não sei o que, eu sabia de detalhes das coisas. Porque justamente eu consegui repassar um conteúdo. Quando vocês têm esse conteúdo, já é o primeiro passo importante para que você se demonstre, né? Fala, pessoal, aqui eu sei, aqui eu manjo. Você já viu aquela pessoa que você vai assistir ele falando alguma coisa? Você fala, poxa, como manja, né? Meu? Caramba! E você assiste a pessoa manjando. É gostoso de entender. Você fala assim, onde eu apertar aqui, sai abraço. Onde vir a pessoa responde. Eu tive um professor, espero que ele possa assistir um determinado momento, sabe quem foi falando dele, chamado Rubens Bessac. Depois procure esse homem na internet, esse cara é professor de direito constitucional. Ele foi meu professor de direito constitucional. E eu fui um aluno muito chato. Eu fui um aluno na faculdade que eu estudava muito, ia para a faculdade, quando eu via que o professor não manjava do assunto, aí que eu perguntava, né? Aí que eu ia com aquelas perguntas assim, que eu falava, ele tem que se dedicar, ele é professor, pô. Ele tem que estar aqui preparado para vir dar aula pra gente. E aí esse professor Rubens Bessac, ele tinha um conhecimento tão aprofundado que teve uma pergunta uma vez que eu fiz para ele, olha, e eu cacei pergunta, eu estudei, me preparei pro tema e fui preparado para a aula dele. Eu era aluno, eu já era petulante, hein? Fui lá e perguntei, fiz uma pergunta que eu achei na época de um concurso que teve. Sabe o que esse cara falou para mim? Falou, essa pergunta talvez eu fiz num concurso. A pergunta era dele. Caramba. Aí eu percebi o tanto que ele era muito preparado para aquilo que ele estava se propondo a fazer. Tanto é que hoje ele é um dos coordenadores da USP, em Direito Constitucional, em Ribeirão Preto. Ou seja, é um cara extremamente aprofundado. Então, assim, ele é uma autoridade no que ele fala. Tanto é que você vê quando ele dá reportagem, o conteúdo dele é extremamente confiável. Então, o seu conhecimento é a ponta-chave inicial para que você possa ter isso. E eu vou fazer aqui a pirâmide para que você possa entender a questão da base de tudo isso. Passou essa questão aqui do conhecimento, então você está manjando pra caramba, você já manja. Eu quero fazer, eu quero ser marketing digital, não interessa o que eu quero fazer, eu manjo muito do que eu estou fazendo. Perfeito, então você já começou com um ponto muito interessante, que é saber e conhecer. Já vamos aqui fazer um compromisso que você vai se dedicar e vai aprender e vai falar depois para mim, puta, cara, eu sei muito do que eu estou fazendo aqui, do que eu estou tentando me propor. Ponto 1 importante. Agora o ponto 2, nós vamos chegar numa fase aqui que aí começa a doer, dá dor de barriga, começa algumas coisas interessantes. Ok, saber muito e não aparentar saber muito não são tão viáveis para se tornar uma autoridade. Aparentar e aparecer. Olha que louco. Eu sei muito, eu manjo muito, eu sei demais. Mas eu não consigo demonstrar o meu conhecimento para ninguém. Eu manjo muito, eu me aprofundei, eu sei pra cacete sobre um assunto, mas eu não consigo aparentar que eu sei muito para as pessoas. Ou seja, a minha confiança de me apresentar para as pessoas começa a ficar frágil. E aí, quando você está não tão confiante, mesmo sabendo muito, a sua forma de falar com as pessoas já começa a não passar confiança, credibilidade. Olha que loucura. Veio pessoas aqui no meu podcast, a gente sentou aqui no podcast para falar com as pessoas, a gente só chamou quem realmente tinha conhecimento sobre o assunto. Era um requisito aqui, porque a gente não queria colocar conhecimento pífio em nada. Mas veio uma pessoa aqui, assim, com conhecimento muito aprofundado de um assunto.
Ele sentou, ele estava aqui batendo um papo. Na hora que a gente ligou as câmeras, ele deu aquela atravessada e não conseguia falar. Veja, quem conhecia muito. E ele conhecia muito do assunto. Eu vi, tanto que ele tinha livro escrito, mas eu vi que ele teve essa dificuldade. E aí é o quê? Saber muito, mas não conseguir aparentar que sabe muito para a sociedade ao qual você quer se tornar uma autoridade não tem validade. Você pode tornar aí um grande pesquisador, você pode usar o seu conhecimento para um concurso público, você pode usar para várias coisas. Mas para que você, no mundo em que a gente está falando aqui, vai se tornar uma autoridade no que você faz, essa liga aqui, gente, não tem como não ocorrer. Essa liga tem que ser junto. Você tem que ter conhecimento, mas você tem que aparentar ter esse conhecimento. Você tem que parecer ter esse conhecimento. E aí a gente fala assim, mas e se eu só aparentar então que tenho conhecimento? Você é estelionatário. Se eu manjo nada do que eu estou falando, mas eu falo muito bem, na hora que alguém te apertar do assunto e você não souber, vai parecer que você é estelionatário. Vai parecer que você não tem conhecimento e aí uma coisa não ligada à outra cai. Veja, olha que interessante. Quando começou todo mundo a questão de falar dos coaches por aí, um monte de gente falando de coach. Aí um monte de gente se achou que era coach, né? Eu sou coach, eu vou falar. A pessoa falava bem. Então ele é um cara que fala bem, às vezes ele era um pastor de igreja, às vezes ele era um padre, às vezes, não importa. Ele é uma pessoa que falava bem na sociedade. Ele começa a falar de um assunto. Só que ele é raso no que ele fala. E aí, ele tá ali, ele convence um ou outro, mas aí o que acontece? Tem aquele seguidor, aquele aluno que também já estudou um pouquinho mais. Aí ele vai falar, não, mas peraí, você tá falando que se faz assim, assim, assado, mas tem isso aqui, isso aqui. Aí o cara não sabe discutir, não sabe debater, não tem conhecimento aprofundado para falar do assunto. Aí que começou a ter toda essa visão de alguns coaches por aí, de serem estelionatários, porque são conhecimentos rasos de pessoas que aparentam ter conhecimento. Veja que não teve a junção. Que não é generalizando, né? Exato. Tem muitos coaches muito bons. Não, tem gente aí que é maravilhosa. Quando você consegue enxergar isso aqui, Marcelo, mas aqui a gente tem o conhecimento e tem a aparência, aí sim começa o cara que realmente manja. É o cara que realmente sabe autorizar e passar às pessoas o conhecimento. Agora, quando você tem isso aqui e não tem isso, você não aparece. Mas quando você tem a aparência, mas não tem conhecimento, também você não está aprofundado. Então, se você pega pessoas que não conhecem nada, você, tranquilo, você vai. Você surfa naquela marolinha. Mas se vem um aluno mais preparado, aí é caldo. Aí é caldo, porque se vê um cara mais preparado. É o que acontecia na sala de aula, com os professores que a gente tinha. E eu era aluno. E eu era assim, eu vi o professor falando aqui, tipo, me baby do assunto. Que não sei o que. Eu falei, mas cara, esse cara não leu o livro, não. Esse cara tá falando besteira. Eu falei, professor, mas peraí. O senhor tá falando isso aqui, mas acabou de sair uma jurisprudência assim, assado. O cara ficava amarelo, lembra? Tinha um professor mesmo de... Deixa pra lá, porque ele vai lembrar de quem sou eu. Mas ele ia falar e falava, cara, esse cara não leu esse assunto. Ele provavelmente pegou o resumo de algum lugar e ele não sabe o que tá falando. E aí eu, de novo, falei, Pedro, não dá, cara, não vai dar. Aí eu falei, professor, desculpa, o senhor tá falando isso aqui, mas isso aqui. Aí ele falou, boa pergunta pra casa, estudei lá. Aí eu falei, realmente ele não manja. Então assim, não adianta nada de ter isso aqui se não for um conjunto de informações. Porque um sem o outro, de fato você vai se tornar ou um coach mentiroso ou um grande conhecedor que pode prestar um concurso público ou qualquer outra situação que é só um estudioso. Vamos conseguir ter os dois. Aí a pessoa fala, o que é aparentar? Né? Como é que eu aparento então? Como que é a aparência de conhecimento? Aí começam os grandes desafios até a gente chegar aqui na próxima fase, que a gente vai ter essa parte da nossa live. Primeiro ponto importante é, você conhece muito, você manja muito. Quem à sua volta sabe disso? Quem à sua volta? Quem à sua volta sabe que você manja muito? Não sei, minha mãe, meu pai, meus irmãos, talvez. Você já chegou um dia a conversar com pessoas, seus amigos, sobre o que você faz? Explicando para essas pessoas como se fosse um ensino básico do fundamental que você está tentando ajudar as pessoas? Não. Você já se expôs alguma vez para falar sobre isso? Você está fazendo faculdade, Pedro, tá? Tá lá. Já aprendeu um monte de coisa. Já se expôs alguma vez a falar sobre os assuntos? Não. Veja, aí começa a dificuldade de se expor e falar com pessoas do que você faz e da forma que você faz ou o conteúdo que você fala. Mas eu não posso falar porque é muito juridiquês. Veja, é um dos nichos mais difíceis da gente subir e crescer em rede social, é do direito. Porque, cara, advogado é chato. Não, advogado é chato, o direito é chato. Ou seja, para uma rede social é muito difícil você ter uma evolução. Porque quem que quer sentar e assistir um advogado falando? Mas
quando você põe isso na sua cabeça, você já põe barreiras. E eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que falar com as pessoas. Então você que vai se expor, que vai começar, você fala assim, pô, eu não tenho oportunidade de dar palestra, eu não tenho oportunidade de falar em público, eu não tenho oportunidade disso. Não tem? Então vamos fazer o seguinte, hoje, tarefa para hoje, vamos ver se você tem coragem de fazer isso. Você vai ligar o seu TikTok, vai passar lá, vai clicar lá no maisinho no TikTok, tá? Não digo nem no Instagram, porque você tem muito conhecido seu no Instagram, você vai ficar com receio, a gente vai fazer diferente, vai fazer no TikTok hoje. Você vai clicar lá no maisinho do TikTok, vai abrir, postar, você vai seguir a setinha assim, para assim, live. Clica na live e abre a live. Ponto. Consegue, Pedro? Não? Hoje já põe lá, pá! Abre a live, celular na sua cara e você começa a falar sobre o assunto que você mais manja. Ah, mas ninguém tá falando comigo, ninguém tá assistindo. Não interessa. Se expõe. Ah, não consigo isso. Então vamos fazer um treinamento um pouco distante disso, de aparência. Você já fez a sua palestra para você mesmo na frente do espelho? Alguma vez você já parou? Alguma vez você já se gravou? Alguma vez você já fez para você mesmo? Para se autoflagelar depois, assistindo? Não, então vamos começar por aí. Porque você tem que começar a exportar esse conhecimento para as pessoas. E aí, quanto mais você fala e quanto mais habilidade você cria em falar, mais fácil fica de você demonstrar a aparência de conhecimento. Então, ponto importante, a gente vai chegar nessa questão da aparência física mesmo, de você estar mais aciado para as coisas, mas agora aqui o mais importante é entender que é essa liga de conhecimento e aparência. Então você vai começar a falar com as pessoas à sua volta, com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu companheiro, você vai começar a conversar com as pessoas sobre o assunto que você... Ah, mas ele não gosta de ouvir, mas vai te ouvir. Não está com você, não é seu amigo? Não é sua companheira, vai te ouvir, senta lá, na hora do jantar, estamos jantando, você vai falar sobre... Não interessa, você é dentista, eu vou falar sobre canal. Vou explicar como funciona o canal, qual que é a melhor técnica que tem que fazer, o porquê que economiza mais tempo, por que dói menos dessa forma, quais são os riscos. Você vai falar. Veja, é tão importante você saber o que você tem de conteúdo e saber passar para as pessoas, porque imagina que você realmente é um profissional liberal, você que está me assistindo aqui agora, você que é dentista, que é um oftalmo, eu chego no seu consultório e começo a questionar você e você não consegue passar essa confiança. Eu já não te contrato. É natural não te contratar, porque eu não sinto confiança. Então a gente vai começar a exercer essa aparência de conhecimento. Eu vou começar a exportar às pessoas, passar às pessoas tudo aquilo que eu manjo e do que eu sei fazer. E aí é um exercício. Não tem jeito. Ninguém chega no primeiro dia de aula para dar aula como bom professor. Ninguém vai chegar dando uma palestra, primeira palestra, sendo um bom palestrante. Não é uma coisa que nasce com dom. Ah, mas ele tem dom. Não, ele tem preparo. O preparo é uma coisa que você constrói. Veja, eu tenho uma habilidade... Eu chamo isso de habilidade porque isso às vezes eu penso que é esquizofrenia da minha parte. Eu converso comigo mesmo o tempo todo. Então as minhas palestras, as minhas aulas, olha que loucura, eu faço para mim mesmo. Na minha cabeça. Então eu quase não durmo, né? Sou péssimo para dormir, durmo de madrugada. Eu fico reprisando o que eu vou falar no dia seguinte. Olha que loucura. Eu ensaio na minha cabeça todos os meus passos do dia, dentro da palestra. Então eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu vou falar com fulano, como que eu vou falar, o que eu tenho que falar para convencer fulano a me contratar, o que eu não tenho que fazer, qual é o meu comportamento, ou seja, veja que tudo é um comportamento que eu vou criando. Você também pode fazer isso. Então você vai começar a falar com seus amigos sobre um assunto, introduz, começa a falar, ensaia sozinho, começa esse exercício. Esse exercício é um pouco difícil no começo, mas depois que você pega essa habilidade de exercitar isso, isso vai ser uma musculação. É legal. Todos os dias. O doutor está falando e relembrando o doutor mesmo, doutor. Quando iniciou, sim, sem querer, não tinha muita vontade, foi devagarzinho. É muito louco, né? Porque quando eu comecei a fazer, veja, quando eu me tornei professor aos 22 anos. Eu saí da faculdade, em dezembro de janeiro eu estava dando aula. A faculdade me convidou para dar aula. Quando eu fui dar aula, e aí eu citei o desafio, eu não tinha a real noção do que era, né? Assim, você quer ser professor de universidade? Eu falei, quero, né? Vamos lá. Cheguei, entrei. Primeira aula de sexta-feira. Foi uma aula numa sexta-feira. Você dá aula na sexta-feira à noite? Numa faculdade? Quem quer saber de aula? Puta, e minha primeira turma foi Economia e Mercado. Ou seja, era questão de economia para o direito. Era assim, ninguém ia querer ver mesmo. Eu cheguei lá para dar aula e foi até um desafio. Eu tenho certeza que foi um desafio que me fizeram. Assim, vamos colocar ele nesse aqui, porque vai ver que é ruim, que não vai conseguir fazer e vai desistir. Aí eu me preparei, estudei, vi um monte de coisa, vi um monte de vídeo, virei fã do Luiz Ludovic, que fala sobre economia. Ou seja, eu tentei de tudo. Quando eu cheguei em sala de aula, e eu já tinha ensaiado aquilo, né? Eu ensaiei os meus passos, eu ensaiei como eu ia falar, eu ensaiei as piadas ruins que eu ia contar, eu ensaiei tudo isso. Eu fiz vários tipos de ensaios.
Quando eu cheguei na prática para fazer primeiro dia de aula, é óbvio que o frio da barriga foi muito grande. Foi assim, desesperador a primeira aula. Aquele monte de adulto, porque aí não era criança, porque na faculdade dava para adulto, aquele monte de adulto, tipo, quem é esse cara? Primeira aula do semestre? Quem é esse garoto? E pior, a primeira falava assim, você é aluno? Porque eu tinha 22 anos, o meu aluno mais velho devia ter 25. Falou, você é aluno? E aí eu tive que quebrar esse desafio. Como é que eu fiz esse desafio? Eu tinha um conhecimento, eu estudava muito o assunto, e eu comecei a aparentar falando sobre o assunto de forma coerente. Então, o primeiro exercício que tem que fazer é entender que a sua fala tem que ser coerente, tem que ser uma fala que você demonstra esse conhecimento. E aí um ponto importante, a gente vai chegar agora nessa parte, que eu falo assim, a aparência conta também física, do jeito que eu me coloco para as pessoas? Sim, sim. Veja, não é o fato de você chegar aqui com um carro caro, né? Assim, você chega com um terno caro, você chegar com um relógio caro, não é isso. O que você tem que entender é que as pessoas têm que ser condizentes com o que você quer oferecer. Então eu tenho muito conhecimento, eu falo muito bem, mas eu chego todo desleixado. Olha que loucura. As pessoas não poderiam encarar assim, não poderiam, mas a gente vive numa realidade e essa é a realidade. Ou seja, as pessoas te fazem um filtro antes, elas te fazem um raio-x antes de você, de fora a fora. Ela olha pra você e fala, tá, mas esse cara aí todo bagunçado aí, ele vai cuidar de mim? Imagina um esteticista todo bagunçado. Essa esteticista aí não cuida nem do rosto dela, vai cuidar do meu? Veja, aparência com que você transporta as pessoas. Então, quando a gente fala aparência, o primeiro ponto importante é eu saber demonstrar o conhecimento para outras pessoas. E o segundo ponto, dentro do mesmo nicho de aparência, a gente pode colocar aqui até um 2.1 aqui, que é a aparência física. Vou botar um PF aqui. Uma aparência física. Você demonstrar para as pessoas o aciado, o cuidado que você tem com você, para com você, e demonstrar para as pessoas essa confiabilidade. Então, quando você vai demonstrar essa confiabilidade para as pessoas, é interessante. Por quê? Porque você está ali, preparado, conhecimento, sei muito, vou falar bem, falo bem, mas o seu porte, do jeito de você se transportar às pessoas, a sua comunicação é ruim, a sua vestimenta não condiz com o que você quer oferecer. Ou seja, eu quero ter uma postura com as pessoas de uma pessoa muito séria, porque o que eu ofereço é uma coisa muito difícil, complexa, eu falo sobre tributário, ou seja, mas aí você chega lá de bermuda, chinelo, cabelo, carrapado, não sei o que, bota o boné, e zoeira, não sei o que. Ou seja, chega falando, mano, tudo bem, tá legal, da hora, né? Meu pai tá aqui muito jovem, da hora, firmeza. Só que imagina que o dono de uma empresa é um senhor de 50 vai achar morrer de coração. Um senhor de 70, vai, um senhor de 70 anos em uma empresa ali, tradicional, olha para as coisas, você chega desse jeito, ele vai te olhar de olho meu virado. É natural. E você pode manjar muito, falar muito bem, mas, ou seja, o primeiro impacto que você deu é que você é meio doidão e que você não vai dar o cuidado que ele precisa para a empresa dele. Então, se porte de acordo com o que você acha que as pessoas vão te comprar. Por quê? Porque você é um produto. E quando você se encara como um produto, imagina que você tem que estar bem embalado, ou seja, a aparência do produto bem embalado. Você tem que ter um manual bacana para a pessoa ler lá sobre a descrição do produto, que é a sua aparência ao falar, a sua descrição do produto é bacana, mas quando a pessoa abre, ela fica impressionada, que é o seu conhecimento. Olha que negócio bacana. Você conseguiu colocar um produto? Bem embalado, bonita a embalagem, chique na embalagem bonita. Veja, quando eu estava, acho que no 4º ano de faculdade, um professor que era de Direito Internacional começou a falar sobre cartões internacionais. Ele falou do American Express. E aí ele falando desse cartão que só tinha, que ganhava acima de 100 mil reais, que não sei o que um amigo dele tinha. E eu tava ali, estudante de Direito, ferrado, sem pagar a faculdade, devendo. Puta, pensando, cara, não tenho nem cartão de débito, imagina de crédito pra fazer, devendo e pensando um monte de coisa. Falei, bom que as coisas mudam, né? Falei, cara, um dia eu vou poder, né, ter um cartão de crédito. E quando chegou na minha casa, primeiro que chegou o cartão de crédito da American Express, que aí o branco me ofereceu esse cartão, ele chega num envelope preto, Marcelo, assim, sabe? Sim. Todo pomposo, parece que vai chegar com fogos pra você. Por quê? Porque ele estava demonstrando ele é diferente, é o cartão. Porque na vida real não muda nada, você ganha bem, ganha bem. A questão é muito diferente disso. Não é o que define, é a sua mentalidade que define as coisas. Mas quando chegou o cartão, ele chega com essa proposta da embalagem. Mas como uma roupa bem alinhada, um cartão bem alinhado. Não, veja que loucura. O seu tratamento é diferente. Veja, a gente vai chegar lá. Veja que loucura. Chegou aquele envelope maluco, preto, bonito, não sei o quê.
Aí você fala, caramba. Aí quando você abre a primeira parte do envelope e vem assim, uma descrição do que é o produto. Ou seja, é a forma, já me falando comigo o que é o produto. Tá ali falando, cartão não sei o que, você vai ter não sei o que lá, não sei o que lá, você vai poder usar a sala VIP não sei da onde, não sei o que. Ou seja, falou muito bem comigo, a descrição do produto. Quando eu peguei o cartão que eu fui usar, realmente ele me ofereceu tudo aquilo que ele me propunha naquele momento. Ou seja, quando eu entrei na sala VIP, quando eu consegui fazer lá a questão do limite. Ou seja, entendeu qual que é a lógica? De todo o produto é isso. Quando o produto ele chega muito bem embalado, lá muito bem feito. Então você vê um vendedor de um produto, embala bem, meu. Tinha bonita a embalagem, não bota de qualquer jeito. Chega com uma questão, a pessoa bota um cheirinho, chegou para você bem embalado. Chegou com uma descrição legal, ou seja, a experiência, a pessoa nem chegou a abrir o produto ainda, mas a experiência de ouvir aquilo. É você. Você fala bem, você demonstra muito conhecimento. Aí quando a pessoa senta com você para falar, tá bom, vamos bater o contrato aí que agora eu gostei. E você começa a falar da solução para ele, dá aqui os pontos, as versões, o jeito de fazer, que você vai fazer. Fala, puta, cara, contratei a pessoa certa. Aí é valor. Aí é valor. Compreendeu? Que você vai ter esse crescimento, essa evolução. Isso é o caminho. Não, é o caminho da autoridade. Cara, é o trilho. É o trilho, exatamente. Veja, eu estou passando para vocês hoje, e assim, foi uma proposta que, com muita resistência, depois de muita insistência do Marcelo, né, de toda a equipe, vamos fazer o curso, vamos fazer aqui as nossas palestras. E eu assim, não quero, muito obrigado. E aí as resistências tá, beleza, vamos lá. Por quê? Porque eu falei, tá bom, então eu vou empacotar uma trajetória de 16 anos em que hoje eu consigo entender que sou procurado como autoridade, sou visto como autoridade no que eu faço, sou visto como autoridade naquilo que eu me propus a fazer. Então tem um caminho a trilhar. Então o primeiro passo que a gente está falando é, vamos lá, vou pegar na sua mão aqui agora e vou te ajudar a fazer isso. Numa live do Instagram que você vai estar aqui com conteúdo que você pode mudar a sua vida, porque foi assim que foi caminho. Então a gente foi do conhecimento para a aparência. A gente dividiu a aparência em duas, né, Marcelo? Isso. Dividiu a aparência em conhecimento demonstrado e aparência de agora que a aparência demonstrar. Legal, é a hora que ela aparecer Agora imagina. nas câmeras, né? Eu tô aqui, eu fui lá, eu não comprei um terno caro. Eu tenho um terno bonito que eu fui lá, pedi para fazer o corte legal para mim, fizeram o corte, alinharam para mim. Eu peguei um relógio bacana que eu gostei, botei bonito. Eu fui lá, me arrumei, fiz a barba do jeito que eu gosto, fiquei aparentemente bonito, sei falar bem, tenho conhecimento. Aí a gente vai chegar, e eu tenho certeza que nas próximas lives, Marcelo, eu não vou dar esse feedback, mas a gente vai falar nas próximas lives, a gente vai focar aqui hoje, nesse conhecimento. Você começa a falar em público com as pessoas, e aí vem um ponto muito importante da nossa percepção aqui, que é justamente esse ponto, o relacionamento. Veja o que eu vou te falar agora, o quanto é importante isso. Você não faz relacionamento negocial com pessoas que não acreditam no seu conhecimento, na sua aparência. Não faz. Você não entra para fazer negócio com pessoas que não veem você como alguém que tem algo a propor, nem que seja de conhecimento. Você fala assim, mas é difícil, isso aqui. Veja, você reclama, às vezes, que não tem certas oportunidades. Mas o que você, sentando na mesa de um grande empresário, tem a oferecer para ele? Não tenho dinheiro. Não, o dinheiro ele faz o dele. Pra ele. Não, o dinheiro ele faz o dele. Relaxa. Não é questão só do dinheiro aqui. Mas o que você tem de oportunidade, de conhecimento, de falar com ele? Veja, se você começou a trilhar esse caminho, você vai ver que quando chegar aqui nessa parte do orçamento, vai fazer todo sentido. Porque eu não percebia isso e eu só reclamava. Falei, caramba, ninguém me chama para um processo legal, não sei o quê. Mas por que vai me chamar? Que esse mundaréu de advogado que tem aí, como é que eu vou chegar realmente furar nessa bolha? E aí eu vou explicar para você que não tem jeito. É um caminho sequencial que a gente vai fazer para cá. Não tem jeito. Conhecimento, aparência, você está à frente de pelo menos uns 90% da galera. 90%. Quer ver? Quer fazer o teste? Faz você um raciocínio agora das pessoas no seu meio social que você vê. Quem realmente demonstra muito conhecimento em qualquer área. Amigo seu, colega seu, conhecido seu. Demonstra muito conhecimento, aparenta conhecer muito bem e é um bom produto para você comprar. Quem você lembra? Faz assim, fecha o olho agora e fala, puta, esse dentista, eu tenho esse cabeleireiro, eu tenho esse... Veja aí quantos você conhece ao seu redor. Não que você viu na televisão, não que você viu na internet, porque isso aí é o próximo caminho que nós vamos falar nas próximas lives. É essa exposição e como chegar nessa exposição. Mas, o que é interessante?
Como é que você, ao seu redor, quem você conhece? O seu grupo de amigos, fala assim, eu tenho aqui 10 amigos, conhecidos, familiares, quem dessas pessoas você fala assim, não, esse é fera, esse eu aponto, esse é o cara que faz. Talvez você não conheça ninguém. Por quê? Porque é muito difícil as pessoas atuarem na sua carreira de forma estratégica. As pessoas se formam e só vai. Eu me formei. Vou indo. Então, se a gente tem aqui esse ponto para chegar aqui no relacionamento, o relacionamento me diz muita coisa sobre as pessoas e me diz muito se ela é uma autoridade. Veja, nos dois pontos de vista. Uma vez eu ouvi uma frase assim, me diga quem são seus inimigos que eu digo qual é o seu tamanho. Me diga quem são seus inimigos que eu digo qual é o seu tamanho. Se ninguém, né, tem contra você nada, ou você é muito falso, né? Tá fazendo peso na terra. Você tá fazendo peso na terra, irmão. Alguém vai ter. E que se exploda, é isso aí. Mas a questão pra gente aqui a quem quer se relacionar com você? Na relação negocial, quem são as empresas que querem conversar com você? Quem são os empresários que te contratam para realmente ter o seu parecer, para realmente ter você? Não sei, são aleatórios. Então, veja, como é que você quer subir no outro nível de cobrança dos seus honorários, de cobrança da sua consulta, de cobrança do seu serviço, de cobrança do seu produto, se você está num grupo de pessoas que estão acostumadas a pagar muito menos por aquilo? Mas isso não tem como fazer. Tem. Essas bolhas, elas são furadas. A gente vai galgando e subindo esse degrau por degrau e vai mudando a nossa realidade. Então, quando você começa a ficar diferente do restante, veja, então você está no escritório. Eu sou advogado, trabalho no escritório para alguém. E lá no escritório eu comecei a entender que é isso. Eu vou me aprofundar no meu conhecimento, eu vou ter uma boa aparência e eu vou falar bem sobre a questão do que eu conheço. Então, nas reuniões, eu vou falar. Eu vou aproveitar a oportunidade para demonstrar o quanto eu conheço e como eu sei demonstrar isso. As pessoas já vão começar a te destacar. É natural que o seu chefe fala, nossa, ele manja. E quando ele começar a perguntar para você dos assuntos do que você faz, você já começou a se destacar da maioria. Porque é um mar gigante de pessoas fazendo o máximo que pode. Assim, tá bom, vou fazer o meu, vou embora. Quando você se destaca nisso, você sai daquela bolha, o próximo passo é a pessoa já olhar para você com outros olhos, com receio de te perder como funcionário, te encarando como futuro sócio, ou até mesmo colocando em suas mãos a possibilidade de você falar com um empresário que ele atende, porque você manja muito e vai conseguir explicar. Então, não é só para quem trabalha, que é um profissional liberal, é para quem trabalha para os outros também. Então, quando você está nesse nível. Aí você vai subindo esse relacionamento. Uma coisa importante que você tem que entender, esses relacionamentos profissionais, que são esses networks que nós estamos falando hoje em dia, que todo mundo fala tanto hoje nas redes sociais, esse network ele acontece gradualmente para cima, com empresas maiores, com negócios maiores, de acordo com que você vai realmente galgando esse espaço. Esse espaço ele é galgado. Porque quando você está aqui, aí tem uma situação que falam muito aí, sua mentalidade está aqui embaixo. Você pensa aqui, situações aqui embaixo. Você quer vir para cá, mas você não tem nada de pensamento, de intelectualidade, de conhecimento, para oferecer aqui. Como é que você vai estar aqui com esse grupo para falar de situações, sendo que você não percebe que você não tem nada a oferecer? E isso foi uma questão muito louca para mim. Porque como eu ia falar com os empresários que faturavam 30 milhões por ano? Eu não tinha nem noção do que era ganhar 30 milhões. Eu não tinha nem noção do que era isso. Como é que eu ia falar com um cara que ele vai discutir um processo judicial de 2 milhões de reais? Como se eu discutir com uma pessoa um procedimento que ela vai gastar para fazer lá a faceta dentária 50 mil reais, que eu não tenho essa noção. Então você começa a ter noção das coisas, do que eles fazem, de que forma você discute isso com o galgar do tempo. Mas para chegar nesses relacionamentos que você vai crescendo, o primeiro ponto tem que estar aqui. Então vamos lá, você começou a conhecer muito sobre o seu processo, o procedimento que você faz. Perfeito. Agora eu falo muito bem sobre isso. Puta que pariu, maravilhoso. Agora eu me expresso muito bem e aparento conhecer muito bem o que eu falo. Chego de forma que as pessoas realmente me vê de uma forma bacana. Vestimenta, o jeito que eu falo, tudo me importa, legal. Veja, você concorda comigo que você começa a participar de reuniões melhores? E quando você chega numa reunião de negócios mesmo, esses que tem nas associações comerciais das cidades, que você tem que começar a frequentar, que é uma coisa que eu vou bater bastante com vocês daqui para frente. Você chegou lá para conversar, quando te derem a oportunidade de falar, você está ali, muito bem portado, você fala muito bem, você explica muito bem, você demonstra muito conhecimento. Natural que essas pessoas que estão no relacionamento aqui embaixo comecem a sentar e querer falar com você.
É natural. Com certeza. Natural. Que eu cheguei para ela assim, cara, você estava falando de um assunto lá, porque a pessoa que ela está em crescimento e evolução é muito louco. Ele começa a identificar pessoas que agreguem para ele conhecimento, para que ele possa ter coisas para crescer ainda mais. Para ter uma estabilidade na vida muito, muito doida. E aí você começa a entender isso. Aí você começa a falar, pô, então eu fui lá na reunião, muito bem portado, falei bem, não sei o quê. O próximo passo é assim, vamos tomar um café? Vai na minha empresa. Quantas vezes eu fui para associações, no começo de tudo, para ouvir palestras de situações que não eram da minha área, mas que tinham empresários lá envolvidos. E na primeira oportunidade que falaram, vamos perguntar aqui quem é cada um e o que faz. Quando chegou na minha vez, eu consegui expressar bem o que eu fazia e o que eu falava. E ainda era na época do cartãozinho, né? A pessoa, no final da reunião, naquele bate-papo, a pessoa fala, dá um cartão seu aí. E depois ela manda mensagem, eu vim tomar um café. E eu ia tomar um café com a empresa. Veja, compreendeu que assim, é uma escala de situações que eu não consigo primeiro falar assim, eu vou começar pelo relacionamento. Eu vou começar por aqui. Eu vou esquecer isso aqui e vou ter relacionamento. Eu vou falar assim, olha, minha procura vai ser conhecer pessoas de muito dinheiro, conhecer grandes empresários, conhecer pessoas que podem ter muita grana para oferecer no mercado. Tá, você pode até conseguir, por indicação de alguém que já está ali, algo do destino, acaso do acaso, você pode chegar nessas pessoas. Mas o quanto é duradouro o seu processo com ela? O que você tem a oferecer? O que é duradouro? Pensa. O seu oferecimento sem nada disso aqui antes, o quanto que é duradouro essa sua relação? Eu cheguei para conversar, vou dar um exemplo, e eu vou me usar como exemplo para você entender que eu já tinha essa situação. Eu queria muito conversar com um empresário que tinha aqui numa região, que era de indústria. E eu não estava preparado para falar de indústria, porque eu não sabia quais são as dores, as dificuldades, como resolver os problemas desses empresários. Eu não tinha esse conhecimento. Olha meu eu, não me aprofundei nisso. Eu não fui entender quais eram as ações que eles mais tinham, o que eu podia fazer para resolver, minimizar. Eu não tinha nada a oferecer, nem de falar de negócio, nem de falar de venda de produto, nada. Mas eu conheci uma pessoa que conhecia o dono de uma dessas empresas grandes. E eu insisti, o cara falou, não, tá bom, falar com ele. Pô, marcamos um café numa padaria. O cara já foi, tipo assim, ó, eu tô passando em tal lugar, eu vou passar aqui na rua, tem uma padaria em tal lugar, eu vou parar para tomar um café, é a sua oportunidade. Senta lá que a gente vai conversar. E eu fui, no meio do papo, o cara me apresentou como advogado, tal. O cara fez uma pergunta para mim. Veja, olha a loucura, sem o conhecimento. Ele fez uma pergunta sobre tributação para a indústria. Eu não sabia responder. Qual que era o melhor caminho para ele, que tinha uma empresa com quase 400 funcionários na época, para que ele tivesse um resultado melhor tributário para a indústria. Não bate papo. Ele não fez uma pergunta direta. Que o empresário, quando ele tem essa capacidade de ler as pessoas em volta dele, ele não precisa de uma pergunta direta para você. Fala tal coisa. Né? Não é um concurso público, me responda tal coisa. A pergunta do cara é indireta. É no bate-papo. E você tem que saber desenvolver esse conhecimento no relacionamento. Veja, eu tive a oportunidade de sentar na padaria com essa pessoa, que era o dono da empresa, era o sócio majoritário da empresa, porque a indicação era do pastor da igreja dele, que me indicou e colocou lá. Sentei com essa pessoa e na hora de desenvolver, eu sabia falar muito bem de direito penal, direito constitucional, eu já era professor, eu estava ali aprofundado, mas veja, eu fiz uma opção em falar com uma pessoa de indústria, que a dor dele maior era justamente fase tributária. Ele já sabia, ele não tinha problemas com direito penal naquele momento, ele tinha problema com tributo. Ele falou, cara, eu pago demais tributo. É uma situação muito grave para mim, uma das coisas que eu gostaria muito de ter uma técnica, uma estratégia para fazer. Aí eu falei, não, mas eu posso aqui, não, eu posso o quê? Eu vou estudar o seu caso, depois eu volto? O cara fala, eu quero alguém preparado, não tenho tempo para esperar você se preparar, ficar, chegar e demonstrar. Então isso não serve só para mim, serve para qualquer situação. Pô, eu quero chegar numa pessoa X. Eu quero sentar aqui eu vendo serviço para médico. Eu quero sentar com o médico Y, que é um cara famoso. Tá, mas qual que é o seu preparo? Além do seu preparo com o seu conhecimento. No seu conhecimento, para chegar nessa pessoa, vai levar uma necessidade. Porque essa pessoa já galgou a escada dela. Então, não que ela seja, a maioria que eu conheço, não é que ela é arrogante com você. É que o tempo dela para cá já foi. E você ainda está aqui nesse tempo. Então, você tem que galgar. Aí, o relacionamento, você vem com essa base. E você vai acrescentando isso, você vai crescendo aqui o seu tempo para que você possa crescer no seu relacionamento. Então assim, é muito importante a gente entender que o relacionamento, ele é o terceiro passo nessa fase. E eu pedi para fazer só esses 3 pontos hoje, para a gente possa frisar e você ter isso em mente
de forma muito clara, porque a gente vai fazer as próximas lives e eu vou colocar para você aquele conhecimento que eu te passei, que é aquilo de hoje, com mais esse conhecimento, com mais esse. Veja, essa receitinha de bolo, com essa técnica que você vai usar, com esse jeito de fazer, você vai chegar no momento, na sua carreira, muito mais rápido do que eu levei, você fala, caramba, olha que legal, agora eu sou reconhecido. Agora eu consigo sentar com as pessoas sem reconhecer com autoridade. Nesse caso, eu falei para vocês, imagina que eu tivesse o conhecimento, a aparência, chegasse nesse relacionamento e tivesse tido uma capacidade de autoridade. Eu tinha fechado. A gente fala, não, aqui, você tem que fazer isso, você tá errando isso aqui, tem que fazer isso aqui, um caminho aqui legal de fazer, e o cara fala, não, beleza, vamos sentar lá comigo, vamos fazer. E ele me desse a carteira tributária dele. O que a gente conclui aí, né, doutor, que isso daí é a base que o... É o início. É o início que a pessoa tem que ter. É muita coisa legal para fazer. É muita coisa legal. É a base. Não, que é o começo. E aí que eu vou falar para vocês. Vai chegar aqui, veja, a gente tem aquela pontinha do iceberg para fazer. Olha que interessante. A autoridade, ele é um conjunto de informações para que a gente possa ter em mente que é a pontinha do iceberg ou a pirâmide que eu falo na minha cabeça. Veja, tem o mar aqui e essa situação gigantesca aqui embaixo para a gente fazer. Para você chegar num certo momento de ser autoridade, você vê, às vezes eu estou na televisão, você me vê falando num programa ao vivo, teve aquela questão que teve da liberação lá, do caso da maconha, que todo mundo estava falando, não sei o quê, e aí teve aquela situação do STF, eu entrei assim, uma reportagem atrás da outra, tudo ao vivo. SBT News, não sei o quê, tudo ao vivo. Mas para chegar, aquele monte de gente me esperando para falar ao vivo, porque eu saí de uma reportagem e entrava em outra, porque estavam me esperando para entrar na outra reportagem. Porque esse iceberg aqui, gigantesco, eu já trilhei. Essa ponta que você viu aqui, são os louros que você recebe por isso. Então, o que eu disse até aqui agora é, veja, a gente está dentro aqui de uma fase dentro desse iceberg aqui. A gente está numa fase dentro desse produto que eu vou falar para você e desmistificar tudo isso aqui, para quando você chegar aqui, seja qual for a área que você escolher ser, seja qual profissional que você é, seja o que for, você conseguir colher disso tudo os resultados, os lucros e o valor que precisa ter para tudo isso. Então, quando a gente volta aqui para entender, para fazer, eu vou pegar, prometo para vocês que a gente vai comprar aquele negócio que é mais fácil para apontar, só para ficar apontando aqui e voltando aqui do pessoal da internet agora. Eu ainda estou muito velho falando aqui da forma Flipchat. Quando você vê aquele conhecimento, o relacionamento, esse relacionamento aqui, ele tem que começar de alguma forma. Então, você fala assim, mas eu não vou chegar ao grande empresário. Mas entenda, para chegar ao cara que é dono da grande empresa, você vai começar primeiro com um pequeno que faz fornecimento para alguma coisa para ele. E assim vai indo. Eu vou fazer um serviço, fazer um produto, esse cara fala que eu sou bom, esse fala que eu sou bom para outro, e assim vai crescendo essa linha, vou tomar um café com o outro, e a gente vai indo. Vitor, tá acabando a live já? O Vitor levantou aqui, já começou a me assustar, gente. Não. Já. Vou fazer. Tem pergunta aí, Marcelo? Tá? Então a gente vai fazendo por quê? O que é mais importante a gente colocar? Esse tipo de situação. Então, entenda que isso aqui é a base inicial para se falar de autoridade. Esses 3 pontos são pontos cruciais para a gente começar a falar em se tornar autoridade e ter valor e não preço. Que é o que a gente vai fazer e vai explicar quando você vai poder cobrar o seu serviço o triplo, o quádruplo que você cobra hoje, valores que você não imaginou que você poderia cobrar. Se tornar realmente o que a gente chama hoje de high ticket, né? Se tornar high ticket no que você faz. E as pessoas pagarem com gosto. É tão bom quando a pessoa paga, não é só o dinheiro que está vindo para você, porque o dinheiro é uma consequência do trabalho. Mas quando você fala, cara, olha a valorização. E ele, uma forma muito clara de valorização é essa. Olha que eu alcancei. Né? E falar, nossa, sentar aqui, conversar com pessoas e falar assim para mim, não, eu quero você. Mas eu vou estar atrasado. Não importa, cara. Eu quero que você cuide desse caso, eu quero que você dê o parecer. Por quê? Porque a confiabilidade é tão grande. Veja que aquele iceberg inteiro lá atrás, lá embaixo que eu mandei para vocês, faz parte daquela ponta dos louros que você recebe, do que você vê, porque a gente tem toda uma base. E eu vou te dar essa base de como fazer isso. O que você precisa só é vir assistir a live, acompanhar. Só doa seu tempo. Eu tô nem te cobrando nada, tô te dando seu tempo. Faz seu tempo comigo aqui. Fica aqui comigo. Investe esse tempo. Investe esse tempo aqui, que você vai entender que o quanto isso pode ser diferente na sua vida. O quanto isso pode agregar na sua vida. E eu garanto que o retorno é claro. Quando você começar a receber esses elogios, receber as ligações das TV para fazer reportagem,
você começar as pessoas te reconhecerem na rua pelo serviço que você faz ou porque você passa na televisão. Imagina você na sua cidade, minha cidade tem 20 mil habitantes, e você passa toda semana na televisão falando de algum assunto. Imagina que legal. É aquela doutora, é aquele cara, é o cara da internet, é o cara da televisão que eu vi lá. Quantas vezes eu atendi pessoas aqui por videoconferência que falam, nossa, é o cara da TV, é o cara que eu vi lá no jornal. Isso é tão gratificante e tão sedimentador da sua profissão, que isso é realmente o reconhecimento que, para nós, profissionais, chamamos de autoridade. Tá? Eu vou, Marcelo, já ficar por aqui. Agora eu vou dar, né, já o spoiler para a próxima, que é a nossa live, que será segunda-feira, Marcelo? Terça. Terça-feira. Segunda? Terça, né? Acho que é terça-feira. Segunda é o podcast, terça-feira. Nossa live, próxima live, terça-feira. E aí eu vou dar todo esse ponto. Mas eu quero que você já comece a mandar questões da sua dificuldade pra gente. Manda aqui, eu vou mandar para a equipe vai dando as respostas e vai transformar isso num grupo, tá, Marcelo? A gente transforma isso num grupo do Telegram, WhatsApp, não sei onde vocês vão querer fazer o grupo, e a gente vai mantendo vocês informados sobre essas questões. Então coloca aqui depois no direct ou comenta aqui na postagem que você quer participar do grupo, que aí eu vou combinar com o pessoal e a gente vai trocando esse feedback de informações, até para quando tiver a palestra presencial a gente poder já divulgar para vocês a palestra, onde vai ser, como vai ser, esse network que vai acontecer na palestra, para poder sentar com outros empresários e conversar, ou seja, tudo isso a gente vai oferecer aqui porque eu quero retribuir de alguma forma tudo que eu já vivenciei e eu acho que da onde eu saí para onde eu tô, eu tenho muito a passar, muito a explicar e eu tenho certeza que você poderá aprender muita coisa, tá bom, galera? Muito obrigado e então terça-feira às 18h30 de novo? 18h30 novamente, espero vocês, beleza? Valeu, galera! Foi?